Olá, você munícipe, olá, você piracaense. Estamos aqui mais uma vez com mais um episódio do podcast de prestação de contas da Prefeitura Municipal de Piracaia do ano de 2025. Isso é a transparência que a Prefeitura preza para você que está aí nos assistindo. E nesse momento está aqui nos nossos estúdios o secretário municipal de Finanças, Rodrigo Furquim. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Murilo. Boa tarde. É sempre importante prestar esses esclarecimentos à população, né? A administração do prefeito André Rogério, um dos seus pilares é a transparência, e nós estamos aqui para isso hoje, para poder falar um pouco do que foi construído ao longo desse ano de 2025 aqui na Prefeitura de Piracaia. Então, bora já para a conversa. Rodrigo, a gente fala de finanças, a gente já entende aí que você é o homem do dinheiro, o cara que cuida de toda essa parte financeira da Prefeitura Municipal de Piracaia. Mas eu quero que você conte um pouquinho mais para a gente o que é, de fato, quais são as atividades que você realiza, a secretaria, quais são os papéis, aí para a gente entender, que a gente quer saber se você vai fazer tudo aí, vai fazer a grana rolar aí para a gente. Então vamos lá, para quem não me conhece, né, eu sou Rodrigo Furquim, estou secretário de Finanças aqui no município de Piracaia, a convite do prefeito André Rogério, faço parte da equipe desde o início do mandato. Piracaia é a sexta prefeitura na qual eu assumo uma pasta dessa importância. Em algumas já fui secretário de administração, em outras secretário de finanças e aqui mais uma vez secretário de finanças. Trabalho com administração pública desde 2008, já são aí 17 para 18 anos, e sempre nessa área contábil, orçamentária, financeira, administrativa, contratos. E então, a convite do prefeito, a qual eu agradeci e continuo agradecendo, faço parte da equipe para assumir esse desafio, né? Cuidar um pouco aí dos números das finanças de Piracaia, né? A Secretaria de Finanças, eu costumo dizer que é uma secretaria que trabalha nos bastidores, né? Então é difícil a gente pensar em uma ação de grande impacto da Secretaria de Finanças. A gente vê ação sendo executada pelas secretarias fins e não pelas secretarias meio, né? Então construções, grandes obras, Sim. infraestrutura, quem acaba fazendo e executando são as secretarias fins. Mas a finanças, ela sempre está por trás, dando esse suporte, dando o meio, por isso que nós chamamos de secretaria meio, né? Organizando os recursos, o fluxo de caixa, garantindo que aquela obra vai ter condições de ser paga, de ser sanada com os recursos, que ela não vai ficar pelo meio do caminho, inacabada, garantir o cumprimento de todos os programas, tantos obrigatórios a nível de exigências constitucionais, como também aqueles programas que o prefeito ele tem interesse em implantar ao longo do mandato dele, a qual foi pactuado com a população no plano de governo apresentado. Então nós estamos ali com um trabalho de bastidor, mas essencial para que a máquina pública consiga rodar e fazer as coisas acontecerem. Legal. A gente fala quando a gente sempre fala assim que e ouve falar bastante do que a gente como o governo pegou a prefeitura, né? Então sempre ouve se falar muito, a gente pegou a prefeitura, estava no vermelho, a gente pegou a prefeitura, estava com isso, com aquilo. Como que foi aí chegar agora 2025, né? Como que se encontrou aí a prefeitura para a gente dar um início da Sim, conversa aí? sim. Não, esse discurso acontece em toda troca de governo, né? Mas eu não entendo que é um discurso crítico, né? A quem saiu e tudo Claro. mais. É assim, faz parte, né? Alguém vai ficar 4 anos ou 8 anos e automaticamente vai haver uma transição para um novo governo. E ao acontecer essa transição, um novo governo ele chega com novas ideias, com novo gás, com compromissos firmados com a população no pleito eleitoral, daquilo que seria executado e tal. Então, assim, é sempre um desafio você se adaptar ao momento que você chega, né? Porque o primeiro ano de governo, isso acontece com todos, mas especificamente aqui do prefeito André Rogério. O primeiro ano de governo, a gente ainda trabalha com o orçamento deixado pelo último ano do governo anterior, Ah, né? entendi. Então, esse ano de 2025, nós estamos trabalhando com o orçamento que foi construído em 2024. Então, adequar dentro de um orçamento que não foi nós que construímos, todas as ideias e vontades que o prefeito quer para esse primeiro ano, esse é um primeiro desafio, né? Então, o primeiro desafio é esse, trabalhar com um orçamento que foi planejado por um governo anterior e dentro desse planejamento anterior a gente adequar as nossas vontades de execução para a população.
Em Piracaia não foi diferente, né? A gente encontrou uma estrutura que ela necessitava de algumas adaptações em matérias de fluxo, de trabalho, de rotina. Não existiam secretarias aqui, né? As secretarias elas foram criadas no ano de 2025, então nós tivemos que adaptar e adequar também essa estrutura orçamentária para as secretarias, e eu também precisei liderar uma equipe que nunca teve a figura de um secretário como chefe, né? Então eu também precisei ali me adequar como sendo agora o secretário de Finanças e liderar uma equipe que não tinha essa figura de um chefe imediato, vamos dizer assim, ali diretamente ligado a eles, né? Buscamos trazer segurança jurídica para os procedimentos, essa foi a nossa prioridade no momento, entender como os procedimentos eram realizados e ver quais deles careciam de algum tipo de adaptação para que nós pudéssemos aí minimizar as possibilidades de qualquer risco jurídico perante aos órgãos fiscalizadores, né? Então nós fizemos cumprimento rigoroso das ordens cronológicas de pagamento, vinculação da despesa com a devida fonte de recurso, a qual algumas delas não eram respeitadas, e tivemos que absorver de início um passivo trabalhista da Santa Casa, que gerou também um desequilíbrio no fluxo de caixa, mas fizemos tudo isso dando suporte para todas as secretarias que precisavam, sem alarde daquilo que estava muito ruim, e tentando sempre enaltecer aí o trabalho da gestão, daquilo tudo que nós conseguimos aprimorar ao longo desse ano de 2025, e esses foram os alicerces construídos até. Você disse uma coisa muito interessante, que a secretaria, a prefeitura trabalha com um orçamento que não foi ela que planejou para o ano, né, nessa transição de governo. Então, por isso há algumas dificuldades, alguns entraves. Sim, o orçamento ele é planejado sempre no ano anterior para o ano seguinte, né? Então, esse primeiro ano de governo do prefeito André Rogério, 2025, nós já planejamos o orçamento de 2026. Nós tínhamos um prazo para cumprir com a Câmara. O orçamento de 2026 ele tem que ser enviado para o Legislativo até setembro do ano anterior, né? Entendi. Então, em setembro desse ano, nós concluímos o planejamento para o ano que vem e já enviamos para a Câmara, a qual já foi aprovado. Agradeço também aí aos vereadores, né? E, então, é sempre dessa forma, você planeja um ano, o que vai fazer no ano seguinte. Então, sempre vai haver essa particularidade do primeiro ano. Quando a gente chegou no primeiro ano, o orçamento que a gente tem para trabalhar é um orçamento que foi aprovado no ano anterior. Então, a gente tem que meio que se adequar a ele, mas a gente vai fazendo ali as adaptações ao longo dos anos, ao longo dos meses, né? As reformas dentro da peça orçamentária para que a gente possa executar tudo aquilo que é de vontade do prefeito André. A Secretaria de Finanças conseguiu destravar muita coisa aí nesse primeiro ano, né? E com isso, grandes projetos aí também, né? Mas o que você destaca aí para esse ano 2025? O que vale ressaltar, o que vale destacar aí? Bom, de início eu gostaria de destacar toda essa parte mesmo do planejamento, né? Essa parte do planejamento ela foi construída toda do zero. No primeiro ano de mandato, além de planejar o ano de 2026, nós temos que planejar os próximos 4 anos, que é o plano plurianual. Então, esse primeiro ano foi um desafio muito grande fazer isso, porque quando a gente vai buscar dados históricos do município para poder fazer projeções futuras, nós não tínhamos dados históricos com as secretarias. As secretarias era algo novo na cidade, né? Então, esse foi um desafio de planejar o futuro sem ter muito uma base passada como referência, né? Então, o principal desafio, eu penso que foi esse, a qual foi superado. Elaboramos um PPA para os próximos 4 anos com algo inédito, que foi a participação da população através da pesquisa popular de opinião pública. Então, nós fizemos pesquisa para ouvir a população, bairro a bairro, a população pôde dar a sua opinião daquilo que era mais importante e relevante para cada secretaria. Dentro daquilo que a população opinou, nós criamos os programas dentro da peça orçamentária, com as metas, com as diretrizes, para atender exatamente o anseio da qual a população apresentou para nós nessas pesquisas de opinião pública. Foi uma construção de um PPA participativo com todas as secretarias foram ouvidas, apresentaram para nós as suas necessidades, as suas demandas, e isso foi construído totalmente em conjunto.
Foram realizadas diversas audiências públicas, nas quais nós podemos apresentar à população aquilo que estava sendo planejado e debatermos também, tanto com a população quanto com a Câmara, aquilo que nós estávamos propondo, e óbvio, foram apresentados para nós sugestões de melhorias e a gente foi adaptando alguma coisa nesse sentido para que a gente pudesse entregar aí a melhor peça de planejamento para os próximos 4 anos. Incluímos programas significativos, né, importantes para o desenvolvimento da cidade. Isso vai possibilitar uma melhor gestão dos recursos e, consequentemente, gerindo melhor os recursos, nós conseguiríamos entregar aí um melhor resultado para a população. Bom, em relação ao planejamento, né, do ano de 2026 e do PPA, foi isso que a gente fez, né? Em dois... Pois não. Uma coisa assim, eu tô sendo bem falando o que a população tá, o que a gente costuma pesquisar, mas então quantas contas desse ano, assim, a gente não teve aquele gasto exorbitante, porque o prefeito ele trouxe várias novidades para o ano 2025, né, como festa do peão de boiadeiro, por exemplo. Então estava tudo previsto, foi feita uma festa Não, com. essas festas, que nem a festa do peão em especial, era uma festa que não pertencia ao calendário oficial de eventos do município e na qual nós não tínhamos dotação orçamentária específica para essa festa. Então, quando eu falei que nós herdamos um orçamento que foi realizado no ano passado. E ao longo desse ano a gente precisou fazer algumas adaptações dentro desse orçamento para executar as ações que o prefeito André gostaria. Uma delas é essa, em relação à festa do peão. Mas diversas outras ações a gente também teve aí a parceria da Câmara, cada vez que a gente precisava fazer uma modificação nessa peça orçamentária. Você lembra, a peça foi elaborada em 2024 para 2025. Então, em 2025, eu só posso fazer aquilo que está ali. Mas aquilo que eu quero fazer que não está ali, eu preciso de uma autorização da Câmara. Então, a Câmara ela foi muito solidária com a gente. Cada vez que aparecia uma necessidade nesse sentido, nós encaminhamos o projeto para a Câmara, um projeto de lei para a Câmara, propondo uma alteração no orçamento, e a Câmara toda vez foi muito solidária conosco e permitiu que nós fizéssemos as alterações dentro do orçamento municipal para permitir a execução de várias atividades que não estavam previstas no orçamento. A população pode ficar tranquila, então. Pode ficar tranquila. A exemplo delas, a festa do peão, mas a palavra de... Porque às vezes, você sabe o que eu estou questionando, né? O que a população pensa? Porque gastou dinheiro lá, por que não gasta com a saúde? Sempre tem isso. Sim. Por que a gente não gasta com a saúde? Gastou dinheiro com outra coisa, não gastou dinheiro com isso, tirou daí isso. Não, é tudo bem planejado isso. Né? Sim. Assim, hoje a Prefeitura de Piracá ela conta com 10 secretarias municipais, né? Cada secretaria... cada secretário, vou dizer assim, está ali para poder desempenhar o melhor do seu papel dentro da sua pasta, né? Então, assim, o município, ele não tem só a Secretaria de Saúde, ele não tem só a Secretaria de Educação, ele tem também a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Turismo, a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de esportes, educação, como eu já citei, assistência social. Então, cada secretaria ela tem que fazer o melhor que ela pode dentro do recurso disponível que ela tem. Entendeu? Então, essa gestão de recurso é o que eu brinco com os secretários. Trabalhar com muito dinheiro, você vai fazer muita coisa, mas não te faz bom. Quando te faz bom, é quando você consegue fazer muito com pouco. Então, esse foi um desafio que, enquanto nós não conseguimos melhorar a arrecadação do município, o desafio é fazer muito com pouco. E esse é um desafio constante. O prefeito André, constantemente, ele divulga nas suas redes sociais das tantas economias que o município fez ao longo do ano. Desde que nós assumimos, nós rescindimos alguns contratos dos quais nós entendíamos que não havia necessidade da continuidade daquele serviço. Não houve prejuízo para a população com a rescisão desses contratos, porque muitos desses serviços foram absorvidos pela máquina pública a um custo infinitamente menor. Outros contratos foram repactuados com os fornecedores, trazendo uma economia também de gasto nesse sentido, o que proporcionou ao município ter ali uma disponibilidade financeira para poder executar algumas ações nesse sentido, incrementar algumas ações que ainda não existiam. Em matéria de festividade, eu acho que todas elas foram um sucesso no ano de 2025. Se a gente puxar na memória, desde o Carnaval, que foi a primeira festa,
A gente está conseguindo Já, fazer com essas. já foi uma festa significativa. Depois nós tivemos a festa da cidade, que desceu para a Praça do Sim, que Rosário, foi foi muito bem muito bacana. aceito. A festa do peão, agora o Natal iluminado também. Então, eu só estou falando das festas porque a gente pegou esse gancho Sim, é das festas, claro. né? Mas eu poderia citar aqui todas as pavimentações asfálticas que foram realizadas ao longo do ano. Eu poderia citar todo o serviço que foi feito de modernização de iluminação pública, que é contínuo. Agora mesmo a gente emitiu uma nova ordem de serviço para mais uma etapa desse serviço. Eu poderia citar diversas reformas das escolas municipais, quadras que a gente reformou ao longo do ano. Eu poderia citar uma obra de importância ímpar, que era um problema crônico que o município vivia, que são as enchentes ali na região da rodoviária, no qual nós já emitimos a ordem de serviço para iniciar a construção do piscinão subterrâneo, que vai fazer todo o armazenamento dessa água e vai eliminar de vez esse problema que a população daquela região enfrenta. Então, às vezes a gente fala assim, mas podia ter gasto na saúde, gastou em festa. Não gastou só em festa, né? Gastou em festa, em infraestrutura, em educação, em saúde, contratamos mais médicos, melhoramos a qualidade da merenda escolar, acabamos de fazer uma compra de uniformes escolar para entregar para os alunos no começo do ano. Então, assim, teve investimento em todas as áreas do município, em todas elas, né? Às vezes a festa fica mais lembrado pela Fica mais dimensão e por lembrado, ser bonito, né? isso. Não, mas a gente Mas, sempre, quem é contra alguma coisa, vai falar que quando a gente é contra, não é prioridade pra gente. Então, pode ser que, né, gaste o dinheiro em outra coisa. exatamente. Por isso que vale ressaltar, né, para você que está nos assistindo, que graças à economia que foram feita, a aplicação do dinheiro público bem aplicado, na verdade, a gente conseguiu ter esses resultados que a gente está tendo hoje, né? Perfeito, é exatamente isso aí. A palavra de ordem do prefeito André, em matéria de finanças, e mais especificamente sobre arrecadação municipal, o município de Piracaia, ele ainda é muito dependente dos repasses, seja ele a nível da União, seja ele a nível do Estado, né? Então, hoje, até apresentei isso em audiências públicas, quando a gente estava montando as peças orçamentárias, mais de 70% da arrecadação municipal, ela vem via Estado ou via União. O município ele tem pouca arrecadação própria, né? A arrecadação que é gerado aqui no município especificamente. Então, de início, a palavra de ordem do prefeito André foi justiça tributária. A gente teve que fazer um trabalho de formiguinha para fazer uma revisão em várias faixas tributárias do município, e não é aumentar imposto por aumentar, mas é trazer justiça tributária. É a pessoa que está em dia com, por exemplo, com o imóvel dela, é, é diferente do outro que não está em dia, sabe? Então você vai dar um tratamento, você tem que trazer essa Sim. justiça tributária para dentro do município. Para quê? Para que isso permita ao município ter uma arrecadação própria maior e automaticamente uma capacidade de investimento maior, né? Então, nós fizemos a revisão de diversos loteamentos, fizemos a revisão do Código Tributário, onde nós procuramos trazer um pouco mais de modernidade e eficiência e desburocratização a alguns procedimentos que já estavam ultrapassados. Criamos novos zoneamentos urbanos com a autorização da Câmara Municipal, fizemos a revisão da taxa de iluminação pública e monitoramento, taxa de lixo, criamos alíquotas para imóveis de alto padrão, que possuem piscinas. Então, é o que eu falo de justiça tributária, é que muitas vezes a gente não acha que é justo a pessoa que tem uma casa simples pagar a mesma faixa de tributo daquela pessoa que tem uma casa de alto padrão. Então, ainda não é a reforma que gostaríamos, né, uma reforma desse nível tributário, é uma reforma muito maior, mas já é um pequeno passo, já é um pequeno avanço, nos quais a gente já vai começar a ver e a colher os frutos dessa pequena adaptação que a gente já fez dentro aí do planejamento de arrecadação, vamos dizer assim, fazendário do município de Piracaia. Rodrigo, foram feitas então muitas coisas, muitas ações realizadas aí no ano de 2025. Mas tem mais coisa aí? Tem mais coisa que você queria pontuar aí pra gente? Bom, ainda nessa questão de tentar trazer um pouco de modernidade e atualização ao nosso código, né, nós temos aí uma novidade a partir de 2026, onde o contribuinte ele também tem a opção agora de pagar o seu imposto
parcelado no cartão de crédito, através de um convênio que a gente fez com o Banco do Brasil. Essa ferramenta já está disponível lá no nosso site. Nós também criamos um sistema que monitora o ICMS pago pelo Estado ao município, para saber se o Estado está repassando ao município corretamente a parcela da qual nós temos direito, e isso aí já melhorou os repasses do Estado para o município de Piracaia. E com toda essa economia e esse trabalho que a gente fez no sentido de alavancar a arrecadação, possibilitou aí agora no final de ano, vai ser pago um abono especial aos servidores. Acredito que no momento que esse podcast está indo ao ar, esse abono já está pago, né? Já tá pago. Já está pago, então isso também foi possível com todo esse trabalho que a gente construiu ao longo do ano. E ainda uma revisão salarial, né, que a gente pode chamar de uma mini reforma administrativa, das quais algumas categorias que estavam com a referência muito defasada, nós já fizemos a atualização para essas categorias com salários mais inferiores, né? Então esses são aí os grandes destaques das nossas realizações aí no ano de 2025. Eu tenho que falar para você aqui, mas olha o sorrisão do garoto aqui, ó. Abono salarial, já pensou, gente? A gente nunca teve isso, cara. Pois é, algo inédito aí. Algo inédito. De autoria do prefeito André Rogério, na qual, quando ele mostrou interesse, cabe a nós lá fazer os estudos, os esforços necessários para poder viabilizar isso, mas sempre com austeridade, com responsabilidade com o dinheiro, né? A gente gostaria de dar muito mais servidor aí a nossa engrenagem principal que movimenta aí a administração pública, mas a gente também tem que ter um pouco de responsabilidade com os números para que a gente não cause aí um desequilíbrio muito grande. Para o ano que vem, a expectativa é que o abono seja um pouco melhor. Ó, que legal aí, ó. Fica aí você, servidor público aí que tá assistindo, já bota um joinha aí pra gente aí, porque, ó, o ano que vem vai melhorar ainda. Que bacana. E então, assim, já falando do ano que vem, 2026, a gente pode esperar, além do o abono, mais coisa boa ainda? 2026 promete ser um ano muito promissor para o município de Piracaia, né? Primeiro porque 2026 nós vamos trabalhar com um orçamento planejado por nós mesmos, né? Então nós hoje já entendemos a nossa necessidade, já temos aí toda a estrutura organizacional com as secretarias criadas, então a peça orçamentária de 2026 ela já foi montada nesse sentido, né? Então a Secretaria de Finanças muitas vezes ela trabalha nos bastidores, né? Ela está ali no backstage, atrás das cortinas e tal, mas é através dela que nós possamos aí executar os principais serviços e entregas para a população, né? Saúde, educação, infraestrutura, turismo, cultura, esporte. Isso existe porque nós estamos lá fazendo nosso trabalho de bastidor para que a gente possa viabilizar tudo isso, né? Para 2026, nós já temos firmado já temos uma lei que nos autoriza a firmar um convênio com o Banco Desenvolve São Paulo, da qual vai proporcionar um investimento em infraestrutura nunca antes ocorrido na história de Piracaia, num volume de tal forma que vai marcar significativamente a cidade de Piracaia por muitos anos, o volume de investimento que será feito através dessa operação de crédito. Nós continuamos aí com os estudos para a reforma administrativa, que vai abranger todas as categorias dos servidores municipais. É um desejo do prefeito André realizar a reforma administrativa dentro do mandato dele. Nós continuamos aí com esse estudo. E eu acho que é isso. Eu quero fazer aqui um agradecimento especial à Câmara Municipal de Vereadores também, que foi solidária conosco durante esse primeiro ano, entendeu todos os projetos de lei e as necessidades que a gente mandou para lá. Então, fica aqui meu agradecimento na pessoa do presidente Wilson Rodoviário e estendo isso aos demais vereadores também pela parceria executivo e legislativo no ano de 2025. Essa parceria quem tem a ganhar é só a população. Sim. Acho que é isso. Para encerrar também agradecer a minha equipe, né, de trabalho. Acho que ninguém faz nada sozinho, né? Toda a minha equipe que está lá, desde a contabilidade, tesouraria, a parte fazendária ali de arrecadação, de fiscalização, de cadastro imobiliário, dívida ativa, a maneira com que eles me acolheram, né, desde o início do ano, e a maneira também com que eles acolheram o meu método de trabalho. Fica aqui meu agradecimento especial a eles. Para a população de Piracaia, eu deixo aqui um compromisso, que cada centavo do seu imposto está sendo gerido com responsabilidade e com compromisso. Estamos aqui para fazer o melhor pela população. O governo do André Rogério, nós temos o pé no chão para planejar e o coração para executar. Isso pode cobrar da gente que nós vamos entregar o nosso melhor. E pode ter certeza que em 2026 nós faremos ainda muito mais.
É isso aí, ó. Então ficou aí a promessa aí do nosso secretário Rodrigo Forquim de dias melhores, ainda melhores para 2026. Rodrigo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, dando a cara para bater população aqui, não é fácil, né? Tá É atrás isso das aí. câmeras aí. Estamos sempre à disposição, o cargo público exige isso, transparência, responsabilidade, prestação de contas para a população, e é nosso papel, né? Não é mais do que um convite, não, é nosso dever também estar aqui prestando conta, é esse canal que eu nem sei de quem foi a ideia, mas é fenomenal esse canal para que a população tenha acesso à prestação de contas, a uma retrospectiva, vamos dizer assim, né? Não Sim, só uma retrospectiva, mas também uma perspectiva daquilo que está por vir de cada secretaria. Muito importante. Agradeço aí você pela condução, pelo trabalho, e a população de Piracaia aí um ótimo Natal, um ótimo final de ano e um 2026 muito próspero aí a todos nós. é isso aí. Ó, você que acompanhou a gente até agora, dá aí as suas opiniões, coloca aí as suas sugestões aí também. O que que você achou? O que que você tá pensando aí? O que que pode acontecer? Até pergunta deixa aí pra gente, tá bom? Forte abraço, estamos aqui para prestar contas para você. É a Prefeitura de Piracaia sendo transparente com a sua população. Valeu, abraço